Pode começar. Está gravando? Pai e amigo. É a mensagem 97 do livro Palavras de Vida Eterna, psicografia do Chico, né? E a mensagem ditada pelo benfeitor Emmanuel. E, levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, o pai chegou a vê-lo, moveu-se de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Jesus, tá? Essa passagem, Lucas 15, 20. É possível que essa ou aquela falta te sombreie o coração, impelindo-te ao desânimo. Anseias respirar a fé pura, entregar-te aos mistérios do bem. Contudo, trazes remorso e tristeza. Dissipaste as forças da vida, extraviastes votos santificantes, erraste, caíste na negação, qual viajor que perdesse a luz. Entretanto, recorda a providência divina e reergue-te. O amor de Deus nunca falta. Para toda ferida haverá remédio adequado. Para todo desequilíbrio aparecerá reajuste. Fixa-te no ensinamento do Cristo, enunciando o retorno do filho pródigo. O reencontro não se deu em casa, com remoques e humilhações para o moço em desvalimento, assinalando-o no caminho de volta, e quando ainda estava longe, o pai, ao vê-lo, moveu-se de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O pai não esperou que o filho se penitenciasse de rojo, não exigiu escusas, não solicitou justificativas e nem impôs condições de qualquer natureza para estender-lhe os braços. Apenas aguardou que o filho se levantasse e lhe desejasse o calor do coração. Vamos orar. Mestre e amigo Jesus, aqui estamos, buscando reerguer a nossa fé, o nosso conhecimento, o nosso aprendizado na sua direção. Trazemos na alma os desconcertos, os desacertos, mas a mensagem nos impulsiona a seguirmos na sua direção, a buscarmos ter os passos mais firmes e aproveitar enquanto é agora, para vencermos o homem velho e buscarmos Jesus, olhar para frente e para o alto. Agradecemos infinitamente a sua paciência conosco, o seu amor misericordioso envolvendo a tudo e a todos, e aos doentes que estão nos hospitais, como é o nosso querido Sidney, que ele continue recebendo tratamento na recuperação da sua saúde física e principalmente na espiritual. Rogamos então pelo nosso estudo que estamos iniciando, para que também os desencarnados se beneficiem das trocas afetivas que aqui estamos trazendo. E que todos nós, unidos no propósito de seguirmos a passos mais firmes, mantenhamos unidos e seguindo a sua direção. Abençoa-nos, Jesus. Envolva-nos na sua paz hoje e a cada passo, graças a Deus. Sim, seja. Obrigado, Márcia. Muito boa noite para todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo. Conversava aqui um pouquinho antes, para quem chegou depois, lembrando que nós fizemos 2 anos de Grupo de Paulo, tá? No dia 23 de agosto de 2023, nós estávamos iniciando essa jornada aí. Então, para aqueles que estão desde o início, parabéns por estar firme e forte, porque o justo vive pela fé e pela paciência do estudo também, tá, gente? E aqueles que chegaram depois também, parabéns, o grupo muito bom, tem produzido muitas benesses, muitos frutos, muitos entendimentos, e tem, pelo menos a mim, me levado a estudar mais, a aprofundar mais,
para que a gente possa, a cada quarta-feira, ter um estudo de qualidade, ter um estudo realmente bom, que agregue valor, né? Que você possa refletir, que você possa pensar. Pelo menos eu estou falando por mim, porque isso acontece comigo. Então, eu agradeço a todos que mantêm a paciência de estar aqui toda quarta-feira, ou quando não, depois assistir pelo YouTube ou pelo Spotify também. E aqueles que também não fazem parte do grupo e depois veem os vídeos e ouvem os áudios, também parabéns para você. Então fica o abraço aí extensivo a todos. No presencial a gente se abraça, eu sei que todo mundo se encontra uma vez ou outra lá. Então estamos aí. Enfim, gente, estamos no capítulo 12 da segunda carta aos Coríntios. Estamos aí já passando do meio da carta severa, faltando aí na nossa BJ aí uma pagininha para poder terminar essa carta aí, para iniciar os Gálatas. E a gente lendo, parece que o Paulo não vai terminar nunca essa severidade dele, né? Porque como ele está pontuando tudo o que aconteceu e ele não está deixando por menos, então ele está vindo assim didaticamente, sutilmente, falando de cada ponto, né? Semana passada passamos pelo aguilhão na carne, que a gente colocou aí alguns pontos, né? Até quem ouviu depois o podcast ou o próprio estudo, a gente colocou, né? A Jane puxou que poderia, numa leitura de um comentarista, poderia ser um problema de visão. No outro são as dificuldades dele, no outro são essas pessoas que são dificuldades para ele, enfim, né? Então chegamos agora no versículo 8, aonde ele vai falar que a esse respeito, porque o versículo 7 fala do aguilhão na carne, então o versículo 8 ele coloca a esse respeito, 3 vezes pediu ao Senhor que o afastasse de mim. Tá? Então Paulo vê na oração um meio de quê? De fazer modificar todas essas coisas. Então, aí já tem um ponto bastante interessante que a própria doutrina espírita também nos traz, que é o meio eficaz da oração. A oração tem esse efeito. Se vocês forem consultar o Livro dos Espíritos, lá na questão 663, e um pouquinho antes e um pouquinho depois, a gente vai ver os benefícios da oração. E a questão 663, o que ela vai perguntar? Podem as preces que por nós mesmos fizermos mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? Lembrando que Paulo está falando aqui, eu pedi 3 vezes que o Senhor afastasse de mim, né? Então, o que os Espíritos vão falar? As vossas provas estão nas mãos de Deus. Algumas aqui têm que ser suportadas até o fim. Mas Deus sempre leva em conta a resignação. Então, está aí recorrer à prece, tanto para agradecer, como para pedir e como para louvar, que é o objetivo dela. E aqui Paulo realmente está afastando, né? Então, a gente tem nesse versículo o poder, né? Que você fala assim, será que Paulo orava? Lembrando, gente, que os judeus oram todos os dias, quase todas as horas. Então, assim, se maquinalmente, automaticamente, mecanicamente eles faziam isso, não tinham unção religiosa, que Jesus vai falar disso na parábola do publicano e do fariseu, muito bem explicado. O Paulo, a partir desse momento, não desse, mas da sua conversão, né? Ele tem essa necessidade da oração com o coração, né? Então é isso que ele está colocando aqui. Então, mesmo que a gente passou aqui, que ele fala que a fraqueza dele, ele se engrandece na fraqueza dele, ele está sabendo que, mesmo assim, ele solicita uma oração, ele reza. Tá? Então, fica aqui o conteúdo espiritual desse versículo, da importância do ato de oração,
do ato de adorar, do ato de pensar em Deus. Porque os Espíritos falam que isso é aproximação. É pôr em comunicação com Ele. Ok? Então, Paulo está demonstrando a persistência na busca por um alívio. Tá? Sendo que, aí você fala assim, nossa, Paulo, você fala das outras vezes que Paulo evita o egoísmo. Aqui, será que Paulo está fazendo um desejo egoísta? Eu acredito que não é um desejo egoísta para ele, mas para a importância da continuidade do seu ministério. A importância de ele continuar proclamando. Né? Ele clama ao Senhor que o afastasse. Mas e se o Senhor não afastar? O Senhor vai responder no versículo 9. E o que responde? E o que o versículo 9 vai falar? Respondeu-me, porém, basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força manifesta todo o seu poder. Aí ele coloca, por conseguinte, com todo o ânimo, prefiro gloriar-me das minhas fraquezas, para que pouse sobre mim a força de Cristo. Então a resposta é, basta-te, né, a minha graça, pois é na fraqueza que a força manifesta todo o seu poder. Então, assim, é como se fosse um paradoxo, né? A gente já tinha falado isso antes, tá? Porque na fraqueza de Paulo que está exatamente o poder de Deus. E ele entende isso perfeitamente e ele está nos colocando nessa reflexão. Porque assim, toda vez que a gente fala, é na minha fraqueza, nossa, mas é ali que está o manifesto poder da nossa missão, da nossa existência, da nossa prece, da nossa resiliência. É porque na nossa fraqueza nós deixamos o orgulho de lado. Né? Orgulho, egoísmo. Né? Então... E nos mostra também que Deus não remove os espinhos da nossa vida sempre. A nossa oração não é respondida sempre da forma com que a gente quer, né? Mas Ele nos dá força e coragem para enfrentar as dificuldades. Então, nem sempre a gente vai conseguir, através da nossa prece, que a situação mude, né, que não seja concedido aquilo que a gente quer, e sim o que a gente necessita, né? E aí ele nos dá força e coragem para enfrentar as dificuldades. E esse entendimento da fraqueza manifesta o poder significa que sem Deus nada somos. Somos dependentes do poder. Somos dependentes dessa manifestação dele. E ele vai se manifestar nessas provas, nessas expiações. Né? Vamos dizer assim, é um dizer autêntico de Paulo. E quando chega essa resposta, que ele fala aqui, vamos supor que foi Estevão, foi Abigail, e o próprio Cristo que falou para ele, né? Basta a minha graça, pois é na fraqueza que a força manifesta o seu poder. Você acha que foi afastado o espinho da carne dele? Não. E ele reclamou disso? Ele, né, ficou injuriado com isso? Ele seguiu em frente. Ele vai seguir em frente. Uma outra lição que a gente pode tirar disso também é que todos passam por desafios, né? Mesmo os líderes espirituais, mesmo aqueles que pregam, aqueles que, né? Todos passam por desafios, todos têm as dificuldades. E a gente tem um Emmanuel nesse versículo para exatamente nos explicar sobre a graça do Senhor. Qual que é a mensagem 16? Coletânea do Além. Coletânea do Além. A graça do Senhor. Alguma observação? Quem leu? Porque ele vem pontuando algumas coisinhas, né? Uma mensagem bem simples. Né? Aí você marca lá o final. É razoável que muitos homens estejam à procura de dádivas transitórias no mundo, mas que o cristão não ouvide o mais sublime dom da vida,
a graça do Senhor, base da felicidade real do discípulo fiel, onde quer que se encontre. Eu lembrei aqui a mensagem que nós lemos, né? A força, né? A dádiva do Senhor, a graça do Senhor no pai que acolhe o filho, né? No filho pródigo. Sim, né? Então, a sim. dele a força de Deus manifestou-se, né? Bem lembrado, exatamente. Então, a gente tem a graça do ensino espírita, a gente tem a graça das reuniões, a gente tem isso tudo, né? É muito interessante cada ponto que ele coloca, né? Uhum. É uma mensagem engraçadinha, né? Tinha que ter, né? Tinha que dar um pitaco. Podemos passar para frente? Versículo 10. Estou indo, tá, gente? Por isto, eu me comprazo nas fraquezas, nos opróbrios, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por causa de Cristo. Pois quando sou fraco, então é que eu sou forte. Olha o paradoxo aqui que a gente está falando. Olha o paradoxo, né? Então, assim, ele via que o cumprimento da vontade de Deus, né, era acompanhado disso tudo aqui. Era acompanhado disso, de perseguição, de angústia, né, disso tudo aqui. Então, assim, ele pega aquele versículo 9, que ele fala que eu tenho que gloriar das minhas fraquezas, então ele está explicando aqui, né? Inclusive, ele está colocando assim os 4 tipos de fraqueza aqui, né? Os opróbrios, necessidades, perseguições e angústias. Então, gente, isso é até complicado um pouco a gente entender, porque a nossa mente ocidental, ela não está preparada para entender que é na fraqueza que sou forte. Ela não está preparada para entender o bem-aventurados os aflitos. Não está. Ela não está preparada para entender, porque assim, a nossa sociedade é o forte, é o másculo, é o bonito, é o elegante, é o rico, sabe? Aquilo tudo ali. Só que isso tudo é supérfluo. Então, quando mais você se sente fraco, é aí que vai morar a fortaleza. Então, quando Paulo falava que ele sofria perseguição, que ele tinha angústia, quando aparentemente ele dava a entender que ele era um fraco, era aí que toda a sua força estava em Cristo. Sabe como eu entendo isso também? Quando nós estamos, né? Estamos mergulhados nas provas e nas expiações. Então, são as nossas fraquezas, estamos vivenciando isso. Mas estamos fortes, por quê? Porque nós estamos superando a nós mesmos. E a mensagem é do bem que está prevalecendo. Então, trazendo para o hoje, para o estudo que a doutrina me proporciona, eu interpreto assim. Uhum. Mas é exatamente isso. E assim, eu também, quando eu peguei esse versículo, eu fiquei um tempão para poder entender ele. Eu fiquei estudando, e aí eu consegui refletir um pouco melhor e me clareou quando eu fui para o exemplo de Estevão. Porque assim, quando todo mundo via nele um fraco, naquele momento que ele estava sendo linchado, estava sendo apedrejado, é nesse momento que ele se mostrou forte. O Emmanuel fala que ele estava pleno. É aí que ele se mostrou forte em Cristo. E aí eu tive que destacar um pedaço do Paulo Estevão, e aí eu vou colocar para vocês exatamente para poder dar cor a essa questão, que o Emmanuel coloca assim, na questão do apedrejamento de Estevão. No auge das dores físicas, como se houvesse transposto infinitos abismos de percepção, o moço de Corinto notou que alguma coisa se lhe havia rasgado na alma ansiosa. Seus olhos pareciam mergulhar em quadros gloriosos de outra vida. A legião de emissários de Jesus, que o cercava carinhosamente, figurou-se-lhe a corte celestial.
no caminho de luz, desdobrado à sua frente, reconheceu que alguém se aproximava, abrindo-lhe os braços generosos. Então, a gente vê que era ali que ele se sentiu mais forte, naquele padecimento, que ele provou a mensagem toda que ele colocou do Cristo, que ele falava do Cristo. Enfrentando os desafios, né? Que a gente tem com a esperança e com fé. Seria isso. Porque assim, para nós, assim, o que a Márcia colocou, a gente está sofrendo as nossas expiações, né? A gente está se acertando conosco mesmo. Se acertando conosco não. Então, isso é uma fortaleza. Para nós, essa esperança de que, assim, pelo menos que eu falo assim, nossa, eu vou passar por isso aqui, mas eu sei que eu vou ter um fim. Eu sei que esse sofrimento ele vai ter um fim. Eu sei que isso... E é um fim não de acabar, mas é um fim de propósito. Isso, de surgimento do novo Adão. É isso, entendeu? Isso vai me tirar da minha zona de conforto, isso vai fazer um novo Sidney, isso vai fazer uma nova pessoa. É um renascimento dentro de um outro renascimento. Quantos renascimentos nós tivemos dentro dessa existência que a gente está tendo? Quantas vezes a gente passou por sofrimentos? Quantas vezes a gente passou por momentos muito delicados e ali a gente teve que tomar uma decisão e nós crescemos com aquilo ali. O que não pode é a rebeldia, é a ingratidão, é sentar e desesperar e ficar, não tenho jeito, entregar, entendeu? É ali que vai me mostrar a minha fortaleza. Né? Eu estava comentando aqui até antes do estudo, né? Que assim, o quanto que eu aprendi de Paulo? Não sei. Fecha os olhos e começa a refletir tudo aquilo que a gente passou. Vai ver quantas coisas a gente sabe de Paulo. Por quê? Porque a gente parou para poder fazer. Parou para poder provar. Se a gente não prova, eu não sei. Tá aí. É o não desanimar, né? Não pode. É saber que essas minhas limitações não anulam o propósito de Deus. Né? Não anulam. E aí, assim, ou essas limitações, através do merecimento, são removidas, ou os meus ombros são fortalecidos. De alguma forma, eu obtenho a resposta. E o Espiritismo, ele trabalha muito nesse acolhimento. Né? Porque a visão que nós damos ao sofrimento não é algo puramente negativo. Não é porque Deus está castigando, não é porque eu fiz alguma coisa, mas é porque eu estou merecendo aquilo naquele momento. Então é nesses momentos que a gente tem que aprender a buscar o que Paulo está falando. A presença e a força de Deus. Porque assim, o Paulo está tendo a disposição de se alegrar das suas fraquezas. O que ele está nos desafiando a quem ouve o que ele está falando? A confiar mais em Deus. A confiar mais em Deus. Né? Por quê? Ele vai usar esses sofrimentos para realizar a sua obra em mim. Para realizar o aperfeiçoamento espiritual. E aí, o que ele fala? Manifestar todo o seu poder. É isso aí, gente. Então, o Espiritismo, ele muda essa perspectiva. Ele nos ajuda a enfrentar os desafios, conforme vocês falaram com a Jane, Maia falou, com fé, com esperança. Ele consola, acolhe. E demonstra, a gente tem que realizar a nossa parte. Está lá no Código Penal da vida futura, né? O céu e o inferno. Não há uma só má ação que não tenha suas consequências, como também não há uma boa ação que não tenha os seus frutos. Aí. Ok, vamos andando, hein? Versículo 11. Olha só o que ele fala, gente. Procedi como insensato. Vós me constrangestes a isto. A vós que tocava recomendar-me, pois em nada fui inferior a esses eminentes apóstolos, se bem que eu nada seja. Ó, ele está voltando a um ponto, né, que ele estava ali no versículo 7 ali. Deixa eu ver se é o versículo 7. É isso, ele está voltando a um ponto que ele estava ali no versículo 7 ali. Né? Então, assim, ele
eles estão colocando ali, procedi como insensato. Você me constrangeu a isso. Ou seja, né, ele está reconhecendo que se tornou um insensato ao se gloriar, ao falar das suas qualidades e dos seus sofrimentos e da sua experiência. Ele foi constrangido para que aquele ministério, aquela igreja, aquela comunidade pudesse tomá-lo pelo menos como um exemplo de seguidor ao Cristo para olhar os seus frutos. Ele foi constrangido a que eles olhem. Seria melhor do que olhar para aqueles falsos profetas, para aqueles eminentes apóstolos. Então, ele foi um insensato e ele está fazendo e falando isso porque ele teve que falar das suas qualidades e do seu sofrimento. Então, ele sentiu que ele precisava defender essa sua missão, esse seu apostolado, diante dos coríntios. Né? Essa defesa era o quê? É colocar o que é. Né? O que é? O que vocês têm que ver? O que vocês têm que discernir? E aí ele teve que usar do seu próprio exemplo. Então, assim, ele se coloca como um insensato, como que ele se estivesse defendendo o seu apostolado, embora eu acho que ele não defenda o seu apostolado, mas ele está defendendo a causa do Cristo. Tá? Exatamente como os superapóstolos, os falsos apóstolos, lembra que ele colocou lá atrás todas essas qualidades aí? Então, esses falsos mestres. Por quê? Esses falsos apóstolos estavam se gabando das suas próprias habilidades, do seu sucesso. Por isso que ele vem como se fosse assim, olha, na coluna esquerda são o que os falsos apóstolos estão falando. Na coluna da direita é o que eu estou dizendo e eu estou me colocando como exemplo. Então, assim, vocês comparem. Vocês comparem. Principalmente essa comunidade que o conhece muito. Para eles, ele sempre foi muito transparente. Ele doou muito amor nessa construção, né? Se doa totalmente. E ele ainda vira e fala assim, se bem que eu nada seja. ainda coloca, eu não sou nada. Eu não sou nada. Então, assim, uma humildade dele aqui. Né? Não tá, assim, ele está se colocando assim, eu tive que me colocar, embora eu nada seja. Eu não sou nada. Mais um pouquinho. E aí, o que ele vai colocar aqui no versículo 12? As marcas. Os sinais que distinguem o apóstolo, realizaram-se entre vós. Paciência a toda prova, sinais milagrosos, prodígios e atos portentosos. Ele vai colocar as marcas. O que foi realizado lá? Foi a paciência, foram aqueles sinais milagrosos. A gente sabe que a igreja de Corinto, a gente viu em Paulo e Estevão, né, que ela tinha aqueles prodígios, as vozes diretas, aquelas manifestações todas, né, as curas. Né, a gente tem esse relato. O Paulo realizou milagres lá, ou seja, cura, né? Paulo realizou as curas lá. Então, a gente verifica isso aí. Mais uma vez, que eu estou falando, resumindo, comparem eles com o que já está acontecendo aí. Então, Paulo está deixando bem subentendido, mas bem claramente, que os oponentes ali de Corinto se vangloriavam, mas não eram capazes de produzir isso. Eles gostam. O valor dele vem das obras e não das aparências. Sim, mas assim, eles, aqui quando ele fala assim, os sinais que distinguem o apóstolo realizaram-se entre vós, e ele não falou que foi ele que realizou. Então, que ele fala assim, o apóstolo, então assim, se eles são apóstolos, isso está acontecendo por eles também? Isso está acontecendo por eles? Eles estão tendo paciência? Estão curando? Tem prodígios? Tem atos? Então ele está colocando aqui. Presta atenção.
Eu peguei uma notinha aqui, que ele fala assim, ó, de acordo com a compreensão comum, os sinais de um apóstolo eram simplesmente milagres, maravilhas e feitos poderosos. No entanto, nessa carta, Paulo apontou para outros sinais que o distinguiam dos falsos apóstolos, as vidas transformadas dos crentes de Coríntios, o caráter impoluto do seu ministério, seu amor genuíno pelas igrejas e o fato que ele suportava sacrificialmente os sofrimentos. Em adição a esses sinais, Paulo está pronto para mencionar sinais miraculosos, mas sem se demorar nos mesmos. Quer dizer, ele citou aquilo que aconteceu com ele, né? Aquela visão, né? Aquela coisa que ele teve, mas ele não se demorou, ele não esmiuçou isso. Sim. Então, se vangloriou Sim. em excesso, com orgulho disso, né? E eu gostei muito dessa leitura que você fez, que ele colocou assim, um amor genuíno. E é isso que tá aflorando de Paulo. Entendeu? Ele só está escrevendo essa carta severamente porque ele ama. Porque ele ama. A gente falou isso aqui. É a mãe que está brigando com o filho para poder colocar no caminho. Se ele não amasse tanto, ele não estava fazendo isso, gente. E aqui, ele, igual a Jane colocou aí muito bem nessa leitura, ele não detalhou isso aqui. Ele não falou que foi ele por causa dele. Né? Até no versículo passado ele falou assim, eu nada sou. Eu nada sou. Né? Andando, gente, versículo 13. Que tivestes a menos do que as outras igrejas, senão o fato de que não vos fui pesado. Perdoai-me essa injustiça. O que ele está falando aqui, gente? Que a gente já comentou. Ele usou uma ironia aí, né? Que os estudiosos chamam de ironia paulina. Ironia paulina é boa, né? É interessante isso. Ironia paulina. Mas de que ele está se referindo aqui? Que a gente já estudou. Ele não cobrava, ele nunca cobrou, né? Ele nunca exigiu ser sustentado por eles, pela igreja. Ele trabalhava como tecelão, né? Isso. Mas mesmo assim surgiam boatos de que ele estava se aproveitando dessa coleta que era feita. É claro. Então ele não aceitava o sustento financeiro daquela comunidade ali. E aí, quando ele fala perdoai-me essa injustiça, ele está querendo dizer o quê? Que ele deveria ter cobrado, de repente não teria sido julgado, né? Se ele cobrasse. Porque aí ele está agindo como qualquer outro. Você vê como que ele trabalha com as palavras, o Paulo trabalha. E como que ele, ditando essa carta, e o povo que leu, né, na época, e nós lendo aqui, e vê como que o Paulo trabalha muito com a nossa mente. A todo momento, nessa leitura, nós somos colocados a ver Paulo, a ver a igreja. Nós somos colocados a focar o que está acontecendo. Por isso que, e muitas vezes aqui, vocês sabem disso, nós vimos o que Paulo fala dentro do movimento espírita, as coisas que estão acontecendo. Porque, assim, é impossível você ler essa carta sem fazer uma reflexão para si mesmo e para aquilo que você está produzindo. Né? Então, assim, ele está se mostrando totalmente autossuficiente. Eu sou autossuficiente por quê? Porque eu quero servir 100% à comunidade de Corinto, à igreja de Corinto. Eu quero estar 100% de coração ali. Então, isso era um ato de amor dele. Era um ato de integridade dele. Por quê? Provavelmente, a gente viu isso, que esses falsos apóstolos estavam explorando a comunidade. A gente viu isso. Tanto é que a Jane colocou muito bem, perdoai-me essa injustiça. Ou seja, deveria eu ter explorado vocês também? Né? Deveria eu ser um fardo para vocês também? Né? Então, assim, tem uma pista
que esses falsos apóstolos, esses enganadores, tivessem pedido dinheiro, né? E ainda assim continua uma comparação com como que ele agia, como ele distingue das suas ações. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo alerta, né, sobre contra o comércio da fé. E nós falamos também da sutileza da serpente, lembra? Muito a gente falou isso lá no início, no como que eles usam da meia-verdade, e daqui a pouco está usurpando tudo, né? Há um mês atrás eu até comentei com algumas pessoas, eu peguei de novo o Aconteceu da Casa Espírita para poder ler. Eu não sei, me deu na tela, eu falei, acho que eu vou reler esse livro de novo aqui. E a comunidade ali que quer enfraquecer aquele centro espírita ali, eu pensei muito na Márcia, porque assim, eles estão... o nome da mulher é Márcia e ela é do DDD lá. Ela é do atendimento fraterno, ela lidera o atendimento fraterno. Aí a comunidade do mal vira e fala assim, olha, a gente não vai conseguir atingir dela, mas a gente vai atingir o marido dela. O marido dela frequenta, não é o Binho, aí já não é o Binho, porque ele frequenta a igreja evangélica. Ele frequenta a igreja evangélica, e aí o que eles vão? Aquela comunidade vai na igreja evangélica, que já era dominada por uma outra comunidade, eles fazem uma parceria, e na hora do sermão, o malfeitor se apodera do pastor e começa a falar, olha, vocês estão passando necessidade, que eu aposto que na família de vocês tem um espírita. Esse espírita é que está acabando com a situação financeira da sua vida. E vocês têm que doar mais para essa igreja, provar a sua fé aqui. Então, assim, o objetivo deles era realmente criar uma dissidência em casa, né? E tirar toda a ajuda financeira, que ele ficasse realmente pobre. Pobre, que ele ficasse assim, à míngua. Retirasse todo o dinheiro dele, porque ele ia ficar maluco com aquilo, porque a mulher ia começar a brigar com ele. Você está dando todo o dinheiro, a gente não está tendo isso. E o objetivo dele era tirar ela do centro espírita. E eles conseguem isso. Então, por que eu pensei nisso? Porque ali, eu falei assim, vamos tirar o dinheiro desse povo aqui. Vamos arrancar o dinheiro desse povo aqui. Então, tem uma jogadinha ali. Tem isso aí. Você imagina isso, gente, no mundo espiritual. Né? Porque aqui a gente não tem a visão do mundo espiritual. Mas você imagina a batalha que tem do mundo espiritual para poder entorpecer a mensagem, para poder enfraquecer a mensagem. Se com Jesus aconteceu isso, gente. Né? Versículo 14. Eis que estou pronto a ir ter convosco pela terceira vez, e não vos serei pesado, pois não procuro os vossos bens, mas a vós mesmos. Não são os filhos que devem acumular bens para os pais, mas sim os pais para os filhos. Então vamos por parte aqui. No início aqui ele está falando assim, eis que estou pronto a ir ter convosco pela terceira vez. A primeira visita de Paulo a Corinto foi na sua segunda viagem. Tá? Isso está em Atos 18. Atos 18, 1, 18. Oi? Atos 18, versículo 1 ao versículo 18. Tá? E em Paulo Estevão também é lógico que vai comprovar essa viagem, né, que a primeira viagem dele ocorre durante a segunda jornada missionária. Então, ali naquela jornada, ele funda a igreja, se estabelece, ele faz laços ali, né, ele fica 2 anos ali. Então, a segunda viagem a Corinto acontece durante a terceira viagem. Tá? Quando ele retorna para fortalecer a comunidade que estava ali. Então, quando ele vira e fala assim, esse que estou pronto a ir ter convosco pela terceira vez, ele está escrevendo essa carta, ele não consegue ir a terceira vez. Ele não consegue ir a terceira vez. Tá? Por que ele não consegue ir a terceira vez?
Porque ele foi preso lá em... Porque ele foi preso. É. Porque ele foi preso lá. Tá? Então, assim, já na segunda vez que ele estava lá, na segunda vez, isso também está em Paulo Estevão, né? A comunidade de rabinos que tinha lá começou a perseguir ele, começou a insultar ele e a perseguir o povo que estava com ele. Ele fala assim, gente, eu vou me afastar um pouco aqui, tá? Então, isso está muito bem em Paulo Estevão, tá, gente? Então, ele se afasta. Então, ele não fez a terceira viagem, tá? Ele não fez a terceira viagem, mas ele recebe, porque assim, ele até queria. Só que antes dele ser preso, de ele ir para Roma, agora eu me lembrei aqui, ele recebe a carta de Tiago. Você lembra a carta do Tiago? Ó, preciso ter com você. A gente está passando um problema aqui na casa do caminho. Estou tendo um problema aqui com os fariseus. Então, assim, antes de ser preso, ele vai para a casa do caminho. E ali acontece aquilo tudo que a gente sabe, mas ele não dá tempo de fazer a terceira vez ali. Tá? Não tem isso aí. Alguma coisa aqui nesse versículo 14? Tá, posso passar, gente? Deixa eu ver aqui, acho que tá... Não. E ele fala que não são os filhos que devem acumular bens para os pais, mas sim os pais para os filhos. Então, ele se colocava como um pai espiritual ali. Ele se colocava como um pai espiritual. Tá? Então, assim, ele não quer ser pesado para os filhos. Ele não quer ser pesado. E nisso aí ele se diferencia dos outros pregadores que tinham sempre, por baixo dos panos, a vontade de acumular bens, né? Mas ele sabia disso, né, Jane? Por quê? Porque os fariseus e a comunidade de sacerdotes do templo vivia do povo. Então ele sabia disso. E ele vivia disso quando era Saulo. Ele vivia dessa exploração, né? Ele vivia disso, os sacerdotes viviam disso. Infelizmente, isso ainda acontece hoje, né? Acontece hoje? Sim, acontece. Acontece. Versículo 15. Quanto a mim, de bom grado despenderei, e me despenderei todo inteiro em vosso favor. Será que, dedicando-vos mais amor, serei por isso menos amado? Então, o que Paulo está expressando? O amor, o sacrifício pela comunidade. Conforme no versículo anterior, ele é um pai. Ele é um pai que se desgasta pelos filhos, igual a mensagem que foi lida de introdução hoje, do Palavra de Vida Eterna. É o pai que se despende pelo filho, e não o contrário. Por isso que ele está falando, quanto a mim de bom grado despenderei, me despenderei todo inteiro. E aí ele está exemplificando o ensino do Cristo, que é o dar sem esperar retribuição, né? Ele não quer esperava retribuição, ele amava, esse amor dele pelos coríntios é incondicional. Ele não quer ser um peso para a comunidade. Ele vai se sustentar, ele está afirmando esse propósito dele aqui. Né? Ele vai se doar todo inteiro para a comunidade, mas ele é autossuficiente. Eu não preciso que vocês me sustentem. Eu vou me doar todo aqui, mas eu vou trabalhar. Né? E olha o que ele fala. Né? Dedicando-vos mais amor, serei por isso menos amado? Né? É como se diz, eu vou me doar por inteiro a vocês e estar com vocês integramente. Por causa disso, eu serei menos amado por vocês? Será que aquela comunidade de Corinto estava morna com ele? Estava fraca com ele? Será que os falsos profetas, apóstolos, os falsos Paulos, estavam tendo mais amor que ele na comunidade? Isso é uma indireta. Será que esse povo aí está tendo mais amor por vocês do que eu? Tem Emmanuel, viu? Tem um Emmanuel aí. Uma mensagem aqui. Então, gente, sempre nesses versículos que a gente está lendo, tem sempre uma sutileza de uma indireta para o que está acontecendo lá.
Porque quem sabe o que está acontecendo lendo, vai entender. Então, por isso que a gente aqui tem que tirar, tem que colocar. Falei assim, ó, ele está falando isso aqui porque pode acontecer. Ó, falei, será que esses aí estão tendo mais amor do que eu estou tendo por vocês agora? Talvez uma idolatria, né? Uma que idolatria. Gerando ali. Exatamente, nesse caminho aí. Tem um Emmanuel aí, conforme a Jane colocou, Fonte Viva, mensagem 53, chamada Na Pregação. É a famosa questão que a gente falou, né? Não é dar-se, é doar-se. Doar-se. Mesmo que você não tenha nada para dar na questão financeira, você pode doar um pouco de você mesmo, um pouco do seu tempo, um pouco da palavra, né? da atenção ao próximo, com os familiares, no trabalho. A questão não é só o dinheiro, a esmola, como está lá no Evangelho, é uma caridade que tem valor, mas não é isso o principal. Né? E o Emmanuel tem aqui, eu destaquei aqui, eu gostei muito disso aqui, ó. Lembremos de que Jesus não só cedeu em favor de todos, quanto poderia reter em seu próprio benefício, mas igualmente fez a doação de si mesmo para elevação comum. Antes disso, esse parágrafo que efetivamente, no entanto, na prática legítima do Evangelho, não nos cabe apenas gastar o que temos, mas também dar o que somos. Não basta derramar o cofre e solucionar questões ligadas à experiência do corpo. É imprescindível dar-nos com o suor da colaboração e do esforço espontâneo, na solidariedade, para atender substancialmente às nossas obrigações primárias à frente do Cristo. Uhum. É a parábola do moço rico, né? É necessário doar-se, né? Porque dos pobres, né? É o seguir ele. Né? E quem ajuda e sofre por devoção à Boa Nova, recolhe suprimentos celestes na força para agir no progresso geral. Uhum. Muito boa essa mensagem. Muito boa mesmo. Quantos espíritos em reuniões mediúnicas estão reclamando que não obteve os céus que eram prometidos, porque ele doou, porque ele fez, porque ele comprou? E quantas vezes nós falamos, mas e você, doou-se quanto? É uma reflexão para nós, né? O que nós estamos doando de nós mesmos para a nossa doutrina espírita, para o trabalho com Jesus, de amor ao próximo? O que a gente está doando? Apenas indo à casa espírita 1, 2, 3, 4, 5 vezes por semana? É isso? É só isso que nós estamos fazendo? O que nós estamos doando de nós mesmos? É o processo de transformação, né, gente? Essas palavras do ano, elas nos chamam a essa doação, né? É um alerta. Nós temos placa de sinalização constante, né? É uma palavra de ação, reconciliação. É por isso que eu falei, né? É um dinamismo. Não tem reconciliação sem ficar separado. Não existe isso. Né? Do bloco 16 ao 18, é um bloco que Paulo vai indiretamente mencionar a acusação de desvio de verba. Tá? Então, ele começa no versículo 16 falando: seja, dirão, não vos fui pesado, mas, astuto como sou, conquistei-vos fraudulentamente. É uma ironia. É uma ironia, como diz a Jane, uma ironia paulina. Né? Então, parece que Paulo está fazendo alusão aqui a uma acusação que foi feita dele em Corinto. Né? Os seus críticos estavam dizendo: Paulo não recebeu pessoalmente algum dinheiro de nós, mas olha a coleta que ele está fazendo.
Ele está coletando aí. Você acha que está indo para onde isso aí? Você acha que está indo para Jerusalém? Ah, vocês são bobos. Ele não está pedindo dinheiro, mas ele está recolhendo, fazendo coleta aí. Você acha que aquilo ele vai para onde? Né? Aí você acha que com Paulo como que se veste? Com que roupa que ele vai? Como que ele vai comprar? Com não sei o quê. Isso é dinheiro que vocês estão pegando aí. Né? Então, provavelmente, era disso que realmente estavam acusando ele. E que tinha chegado para ele, né? Então, Paulo está se defendendo disso aí. De que ele não recebia dinheiro. Né? Inclusive, aí no versículo 18, ele vai mencionar até o Tito e um outro irmão, que a gente não sabe quem era, né? Que fizeram essa coleta. Então, só para continuar assim, no versículo 17 ele faz a pergunta: porventura vos explorei para algum daqueles que vos enviei? Porque aí ele no 18 ele vai falar: pedi a Tito que fosse ter convosco, e com ele enviei um irmão. Será que Tito vos explorou? Não caminhamos no mesmo espírito? Não seguimos os mesmos passos? Ou seja, essa acusação, Paulo está fazendo 4 perguntas para poder pensar. Né? A primeira é no versículo 17. Eu vos explorei? Eu vos explorei desses que eu vos enviei? A segunda, o Tito explorou vocês? Não caminhamos no mesmo espírito? É a terceira. E a última, não seguimos os mesmos passos? Eles, através dessas perguntas, está fazendo eles reflexionarem. Está mostrando a transparência dos atos dele. Sim. Dele e dos irmãos que o acompanharam. No caso aí, o Tito e esse outro aí, que a gente não sabe a quem ele está se referindo. A gente não sabe. Né? Quando ele faz essas perguntas, ele utiliza a pedagogia de Jesus, né? Sim, totalmente. Responder com uma pergunta para levar à reflexão. Totalmente. Então, para você exatamente pensar o quanto é infundada a acusação que estava fazendo para ele. É infundada. E aí demonstra também a confiança dele nos colaboradores dele, né? Porque ele está falando dele e daqueles que ele enviou. Sim, com certeza. Você imagina um desses meninos aí, um Tito, um Timóteo, né? Os meninos mais novos, um Marcos, dá uma escorregadinha dessa com Paulo. Imagina. Daquela... o que esse homem não ia fazer? É claro que não tinha nada de violência, não, mas o quanto que essa pessoa ia ouvir, ele ia ouvir. O quanto? Ia tomar um sermão muito bem dado ali. Você lembra quando o Marcos não deu conta de segui-los, né? Ele deixou que ele voltasse, mas você viu, né, a corrigenda que ele deu nele lá. O bem são feitos em fileira. Ali não foi uma carta severa, foi uma fala severa. Já demonstrou o quanto que ele é tão assim, vamos dizer assim, compromissado com Cristo. Fala assim, o bem se dá por fileiras. Aquele que se desprende deve chegar sozinho por si só. Caminhar sozinho. Né? Então ele termina aqui, né, o versículo 18, com a questão da doação, desse dinheiro, se está tendo desvio. Bom, ele terminou com essas perguntas aqui. Agora, ele vai fazer um outro bloco do 19 ao 21 aqui. Vamos no 19 primeiro aqui. Desde muito, julgais que nós nos queremos justificar diante de vós. Não, é diante de Deus, em Cristo que falamos, e tudo caríssimos, para a vossa edificação. Então vocês estão achando que eu quero me justificar perante vocês? É o compromisso com a minha consciência, com Deus. Então a atitude correta que eu estou tendo, primeiro é com Deus, com a minha consciência. Não é com vocês. Olha como que ele põe um pingo no i aqui, cara. Olha como que ele põe. Você está achando que eu estou falando isso
É para compromisso com a minha consciência. Tipo assim, eu devo falar isso. Ah, mas não posso. Não, mas eu devo falar isso para eles poderem ter essa atenção aqui. Né? Desde lá do capítulo 10 que a gente está vendo que ele está alinhando esses mal entendidos, gente. Ele está eliminando isso aí. Então ele não estava preocupado. Ah, os falsos profetas, ó, primeiro é minha consciência, depois é com você. Então, assim, eu não estou prestando conta com vocês. Estou A pensando. preocupação dele não era ficar se justificando, né? A preocupação dele é a edificação, ué. Eu estou com consciência comigo, eu estou tranquilo na minha consciência. Tudo que eu estou falando, eu estou tranquilo. Né? Ele está fazendo isso para ficar em paz com a sua consciência. Então, por isso que ele está colocando. Falei só, compara. Eles fizeram prodígios. Eles aceitaram dinheiro. Eles estão sendo idólatras. Eles estão fazendo isso aqui. Então, eu preciso falar isso para estar em paz com a minha consciência. Ou seja, ele não está omisso, gente. Isso é diferente de ser omisso. Ele não está omisso diante do mal. Ele não está omisso diante do mal que está acontecendo em Corinto. Ele está alinhando os pontos. Eu lembro quando ele fala que ele está se gloriando a Deus, porque ele está sendo, a própria consciência aprova tudo que ele faz. Para trás ele fez isso, né? Quem se gloria, glorie-se no Senhor, pois não aquele que recomenda a si mesmo é aprovado, mas aquele que Deus recomenda. Né? Então ele vai sedimentando cada vez mais. Exatamente, Márcia. Fundamentos. E você vê que ele falou isso nesse versículo, agora quando é que ele fala que isso aqui no 19? E aí ele faz lembrar. Exatamente. Isso aí. Então, ele não é um pacifista, ele é um pacificador. Ele não é omisso diante do mal. O objetivo dele é com a verdade. Né? E essa deve ser a motivação para todos, né? Para todo o ministério. A verdade, sempre a verdade. E isso a gente está observando em Paulo como que é um líder espiritual. Corajoso, trabalhando para Jesus, com Jesus, compromissado com a verdade. Né? Se eu tiver que chamar a sua atenção, eu vou chamar a sua atenção. Mas é porque eu tenho amor por você. Um pacificador. Ok? A hora 19h59 agora. Ah, faltou só um pouquinho. Deixa eu ver aqui, ó. Faltou 2 versículos, né? Não, a gente vai parar no 20. 20... Não, 20 e 21. 20 e 21, até isso. Será que a gente termina semana que vem? Ah, com certeza, né? Então preparem-se. Então paramos aqui no versículo 20, gente. Semana que vem já é setembro, hein? Ixi, é mesmo. Dia 3. Já vai começar aquelas coisas de Natal, gente, pelo amor de Deus. Começar tudo de novo. Imagina. Nossa Senhora. Jesus, amigo. Versículo 20, semana que vem. Ok, gente. Cabecinha ainda tá fervilhando, muito menos, né? Ó, o 13 lá no 5, versículo 5 tem Emmanuel, hein? Qual? No 13:5? No 13:5 tem Emmanuel. Okay. Eu acho que não está fervilhando a cabeça, não tá? A mensagem está tão clara. Eu também acho que assim, a gente está fluindo, né? Está fluindo, não estou falando mais rápido, estou pausando, ok? O que a gente pode fazer é o seguinte, a gente começa a semana que vem,
No versículo 20, ok. Se a gente terminar aí com 40 minutos, com 50 minutos, a gente termina o estudo ali. Porque, assim, das outras vezes a gente usou, depois no estudo seguinte que a gente termina uma carta, de fazer um brainstorm, de fazer assim, o que o melhor eu gostei, o que eu aprendi, né? A gente trazer alguma coisa. Podemos continuar com essa dinâmica? Podemos, né? Que aí a gente traz o que mais marcou, o que ficou meio assim, o que eu gostei, que aí depois a gente entra em Gálatas. Tá? E aí, para entrar em Gálatas também, eu vou ter que fazer uma apresentação para explicar onde é a Galácia, o que é, né, para explicar o contexto, porque Gálatas vai ser uma outra carta que eu vou te falar. Vai puxar mesmo, tá, gente? A gente sai de uma carta severa, vai entrar em Gálatas, vocês estão achando que vai... a gente só vai ficar aliviado lá em Efésios. Em Efésios a gente vai... Deus, mil maravilhas, ministério... Então, mas Gálatas a gente vai continuar ainda meio tenso. Mas eu acho que a gente já está acostumando com a severidade de Paulo. É na fraqueza que somos fortes. Viu? Israel. Muito bem. Tá bom. Ô, Lu, você pode fazer a prece de encerramento para nós, fazendo gentileza? Obrigado. Vamos agradecer a Deus a oportunidade de estarmos estudando as cartas desse apóstolo tão querido, que tanto nos ensinam, que tanto nos esclarecem, que dentro de nós, as fraquezas que nós estamos trabalhando aqui, enquanto encarnados, serão as nossas vitórias mais adiante. Ajuda-nos, Jesus, tão querido, amigo, a nos fortalecer, a mantermos, Senhor, firmes os nossos propósitos de mudança íntima, sermos tal qual Paulo foi, sim, sim e não, não. Pedimos que esteja conosco em nossos lares, com os nossos amores, que fortifique aqueles que precisam em cada uma de suas necessidades. Agradecemos por tudo que temos, Senhor, porque sabemos que temos o que precisamos. E pedimos que continue a nos abençoar, que continue a se manter com os olhos voltados para o nosso planeta, que tanto precisa nesse momento, do seu amor, da sua luz irradiando sobre nós. Fique conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Assim seja. Boa noite.